Desculpe, a Odebrecht errou. Esse foi um texto que foi publicado pela Odebrecht pedindo desculpas à nação brasileira. Para você que não lembra, havia um departamento de propina na Odebrecht. Então, foram cifras milionárias operadas do exterior, com participação de todo um esquema financeiro feito com os pagamentos de propina no exterior e a internalização desses recursos para pagamentos de campanha e propinas. A Odebrecht ela foi condenada em mais de 10 países por essas transações feitas junto com o PT com o financiamento do BNDES. Então, só no Peru foram 4 presidentes da República que foram condenados por questões de propina da Odebrecht. Eu queria ler o que eles mesmos falam. Olha só, a Odebrecht reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. Não importa se cedemos a pressões externas, tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento entre empresas privadas e o setor público. O que mais importa é que reconhecemos o nosso envolvimento, fomos coniventes com tais práticas e não as combatemos como deveríamos. Foi um grande erro, uma violação dos nossos próprios princípios, uma agressão a valores consagrados de honestidade ética. Não admitiremos que isso se repita. Por isso, a Odebrecht pede desculpas, inclusive por não ter tomado antes essa iniciativa. De fato, e eu posso atestar porque eu conheço o trabalho da Odebrecht no exterior, tanto na África, em Angola, quanto até no Haiti. Para vocês terem uma ideia, a Odebrecht ela reconstruiu o terminal do aeroporto do Haiti, que foi destruído pelo terremoto, em poucas semanas, e o aeroporto voltou a operar com voos comerciais, graças a um trabalho muito rápido da Odebrecht lá em Porto Príncipe. Eles têm uma capacidade de engenharia realmente técnica sensacional, porém, os seus dirigentes se locupletaram, mas depois eles fizeram acordos de leniência em mais de 10 países, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então, vocês percebam que a corrupção que foi promovida no âmbito do Foro de São Paulo pelo PT em conluio com essas várias dessas empresas, não foi, eu falo Odebrecht, mas todos nós sabemos que a Queiroz Galvão também estava, a OAS, várias empresas estavam ali. Por quê? Porque eram empresas que eram contratadas pela Petrobras e elas cediam, né, a esse tipo de pressão, como o próprio documento reconhece. Mas eu reconheço também que a empresa até mudou de nome e agora já começa a ser contratada novamente pela Petrobras, não só lá na Abreu e Lima, lá no Comperj do Rio de Janeiro, ou seja, aqueles projetos que sediaram várias oportunidades de corrupção, eles voltam agora. Veja que a própria Sete Brasil, quem acompanhou a Lava Jato naquela época, lembra que a fabricação, né, a montagem, utilizar os nossos estaleiros no Brasil, que era um sonho de retomar a indústria naval, na verdade, acabou ensejando um grande esquema de corrupção. Muita gente está, eu posso dizer, está jogando a toalha, está muito deprimido. Eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal dizendo, olha, desisti do Brasil. Por quê? Eles estão desconstruindo completamente, muito semelhante ao que aconteceu na Itália. Se você olhar a Operação Mãos Limpas na Itália contra a máfia italiana, você vai perceber que a máfia italiana ainda continua existindo, ela continua operando, e todo aquele processo que aconteceu na Operação Mãos Limpas, ele foi desfeito tanto no poder legislativo quanto no poder judiciário. Exatamente o mesmo processo que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque as organizações criminosas, os esquemas mafiosos, eles estão tão entranhados junto ao establishment, eles conseguem penetrar junto a essa burocracia estatal e eles reagem. O país ele vai enfrentar uma tensão muito grande aí nas próximas eleições municipais, nas próximas eleições de 2026. Muita gente diz que eu sou um sonhador, que não tem mais como o Brasil sair dessa armadilha institucional, porque, na verdade, a gente já vive um estado de exceção. Mas, apesar disso, eu prefiro olhar o exemplo da Argentina. A situação da Argentina também era considerada irreversível do ponto de vista econômico, social, etc. E a gente vê um povo muito esperançoso hoje lá. A esquerda lá continua esperneando, o pessoal continua chamando greve, aquela coisa que a gente já conhece da esquerda. Mas, de um modo geral, a gente vê
uma esperança que ressurgiu na Argentina. É mais algo que ocorre no âmbito das relações internacionais que pode ajudar ou favorecer ao ambiente propício a que a gente consiga fechar esse parênteses do retorno da quadrilha ao local do crime. Porque não tem outra expressão. Aquilo que eles estão fazendo com a Lava Jato não retira, em hipótese alguma, nenhuma das provas que todos nós conhecemos dos milhões que foram roubados e desviados durante aquele período. As pessoas que devolveram dinheiro, elas devolveram e confessaram o crime. As empresas que fizeram os acordos de leniência confessaram o crime. Mas o fato é que tanto o exemplo argentino, quanto até o exemplo aqui dos Estados Unidos, onde a gente vê uma sociedade se deteriorando, mas que ainda existe um sistema imunológico mínimo que tenta reagir. Pode acontecer com o Brasil? Pode ser que sim. Pode ser que a gente consiga recuperar esses 4 anos perdidos que nós teremos agora, que a gente já sabe que esse governo ele não levará o país a um porto seguro, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da segurança pública, e, lamentavelmente, com essa coligação PT-STF, nós temos um regime imposto ao país que nos levará também à falência moral. Então, isso que o Sintra coloca é terrível, mas a maioria da nossa população não subscreve isso. O nosso desafio é sensibilizar os indiferentes. Eu posso te afiançar que a maioria da população brasileira não subscreve essas imoralidades que estão sendo feitas pelo Toffoli, pelo Alexandre de Moraes, pelo próprio Zanin, a cara de pau que eles têm de tomarem atitudes que a gente percebe que são atitudes mafiosas. Quando é que a gente pode reverter essa situação? Quando o número de insatisfeitos, indignados, de pessoas que estão vendo o barco afundar e não querem afundar juntos, comecem a se manifestar e tomar atitudes. Mais uma coisa eu quero te pedir: não desista. Nós somos a maioria, por incrível que pareça.